Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018. Aniversário de São Paulo, 464 anos. Feriado aqui na capital paulista. Já vejo aqui o nosso time de comentaristas, né? Depois da cobertura de fôlego de ontem, com todo o nosso time, né? Os integrantes do 3 em 1 participando da programação especial ontem. Hoje sim o programa completo. Eu já vejo lá o nosso Carlos Andreasa, todo de branco. Tudo bem, Andreasa? Tudo bem, Patrick Santos. Na verdade, mais uma vez, preciso corrigi-lo, estou de azul, embora claro, tudo bem. Vivo da nossa cobertura de ontem. Para dar uma saudação, um salve ao povo de São Paulo, à cidade de São Paulo, pelo aniversário de hoje. E a glória do Flamengo, campeão da Copinha, aí em São Paulo, deitou e rolou em cima do São Paulo. Um presente para essa cidade maravilhosa. Salve o Flamengo, minha gente. Boa parabéns tarde. Ao Flamengo. Derrotou o São Paulo, o time da nossa Vera Magalhães, que ontem participou, né? Continua de férias, tem mais 2 dias, mas semana que vem ela está aqui. Por enquanto, a nossa Luciana Verdolim... Luciana, eu tô enganado ou você tá de branco também? Olha, dessa vez você acertou, Patrick, acertei. Mas você já andou errando essa semana, mas preferi não te corrigir que você tem problema com cor. Boa tarde para vocês, boa tarde também para o Madureira e para o Andreasa e parabéns também para São Paulo aí pelo aniversário. Ele está, eu não sei se é um abóbora, um laranja ou um vermelho. O nosso Marcelo Madureira, tudo bem, Madu? Parar, Patrick, para com o negócio de cor. Tudo bem, vermelho PT, é Lula 2018, eleição sem Lula não existe, é farsa, é golpe, eu mudei de lado. Bom dia, boa tarde, Patrick, Luciana, Carlinhos Andreasa e boa tarde, minha querida São Paulo, 465, né? 464. Corpinho de... Corpinho de... Mas corpinho de 463. Tá 463. Bom, gente, vamos então aos destaques do programa de hoje. Olha só, um dia depois de ser condenado, né, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes, né, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o PT lança Lula à presidência e prega desobediência à decisão judicial. Os nossos comentaristas vão fazer também uma análise, né, do que vem por aí. Como é que fica o futuro do ex-presidente Lula e o PT? E a corrida de 2018? O que muda se o petista não for o candidato? Repercussão em Brasília. Após a condenação de Lula, Supremo Tribunal Federal decide reavaliar prisões em segunda instância. Deve ficar para o mês de março. A gente vai falar desse tema aqui também. E mais, em entrevista, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso faz uma análise sobre o futuro da política nacional e garante: o jogo começa agora. E o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte, André, a pergunta do nosso WhatsApp. Com a unanimidade na decisão de ontem, né, e a contundência dos votos, você acha que aumenta a possibilidade de prisão do ex-presidente Lula? Você acha que ele pode ser preso? Muita gente que especula que a prisão está muito próxima. Nós vamos tratar deste assunto aqui também no programa de hoje. Então mande a sua mensagem no telefone 11, você que está fora de São Paulo, 917 0620. 9317 0620. Lembrando que estamos em AM, em FM, por imagens pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo streaming aqui da nossa página. Bom, vamos então ao primeiro tema. Um dia depois, né, do ex-presidente Lula ser condenado na segunda instância, a direção nacional do PT fez uma reunião na sede nacional da CUT para reafirmar a candidatura de Lula ao Planalto. Petistas e representantes de movimentos sociais aliados ao partido pregaram desobediência às decisões judiciais como caminho que deve ser seguido aí a partir de agora, diante da decisão do Tribunal Federal da 4ª Região lá em Porto Alegre. Ao confirmar a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula disse que a campanha presidencial do partido
tem de seguir mesmo que aconteça uma coisa indesejável. Vamos assistir um trecho desse discurso aqui, logo pela manhã em São Paulo, do ex-presidente Lula. Coloca aí, André. Eu espero que essa candidatura não dependa do Lula. Essa candidatura só tem sentido se vocês fossem capazes de fazê-la mesmo que aconteça uma coisa indesejável. É colocar o povo brasileiro em movimento. E nós temos uma arma poderosa. É cobrar deles todo santo dia. Que ele apresente uma prova do crime que eu cometi. Que diga ao Brasil qual foi o crime que eu cometi. Andreasa, começo com você. Que povo que ele está falando? Porque eu estava, inclusive, observando as imagens aqui dessa coletiva pela manhã, que eles fizeram lá na CUT. Tentaram fazer um isolamento ali, mas não tinha ninguém do lado de fora. E o que tinha de cadeira vazia foi um negócio impressionante. Enfim, que análise você faz desse discurso? A gente tem outros trechos aqui, a gente vai soltando. Mas, enfim, começa esse tema com você. Vai lá. Antes, um parênteses. Um dos motivos pelos quais tanto lutamos pelo fim do imposto sindical está evidenciado em eventos como esse, né? O trabalhador que contribuía obrigatoriamente para a central sindical como essa, sustentava, mesmo que não concordasse, de maneira compulsória, que uma central sindical, uma CUT da vida, servisse de palanque erguido com o seu dinheiro para proselitismo partidário como esse. É um escândalo. É como se o Lula fosse dono da CUT. É como se a CUT fosse o PT. Mas que seja com o dinheiro deles, não com o do trabalhador. Então, esse tipo de evento asqueroso numa central sindical que representa trabalhador que não vota necessariamente no Lula e no PT, é a justificativa para o fim do imposto sindical. Não nos esqueçamos disso. Agora, sobre o assunto em si. Não há nenhuma novidade. Toda semana, há meses, toda semana o PT lança a candidatura do Lula. Que novidade há hoje? Só falta ele ser condenado em segunda instância. Vejam, senhores, senhoras, façam uma pesquisa e vejam há quantos meses toda semana há um lançamento de candidatura do Lula. Essas caravanas são para quê? Essas viagens Brasil adentro. Lançamento de candidatura do Lula. Também pregou a desobediência judicial. Novamente, qual a novidade disso? Há meses o PT vem pregando a desobediência judicial. Gleisi Hoffmann foi escalada para isso. O Lula está há meses, na estrada, pregando desobediência judicial. Politizando o processo judicial, desqualificando a justiça. Com esse discurso de que eleição sem Lula é fraude. E aí, para mostrar a qualidade bizarra, sofrível, terrível dos seus adversários, esse discurso tem sido comprado pelos adversários. O discurso do PT. Nós não vimos figuras como Henrique Meirelles, Rodrigo Maia, João Dória, Geraldo Alckmin, Michel Temer, dizendo que seria melhor enfrentar o Lula nas urnas, como se isso fosse uma opção, como se num Estado de Direito o homem condenado, havendo a lei ficha limpa ainda por cima, condenado em segunda instância, inelegível, como se fosse normal ele disputar a eleição, legitimando a politização do discurso, transformando a justiça em adversário do Lula. Esse é o cenário que a gente vive. Não há nenhuma novidade nessa manchete. E isso é o que esse pessoal tem feito há meses e vão continuar fazendo. Madu, você... Agora, quer dizer, já há algum tempo, acho que a população está vendo a verdadeira cara do PT, a verdadeira cara do Lula, né? Eles agora, cada vez mais, vão radicalizar, na medida em que o risco do Lula ir para a cadeia é real, existe, muito embora eu já estou vendo a amiga do Andreasa, a dona Carminha, se movimentar para reunir lá a alta corte brasileira e, de repente, votar e derrotar essa questão da prisão na segunda instância.
Mas hoje o Lula, né, está numa situação bastante delicada. Ele está agora na defensiva e acuado o Lula mostra o seu lado jararaca. O que ele tem de pior, se é que a gente consegue ver alguma coisa de pior no que já é de todo ruim. Mas eu acho que isso só vai afastar o que resta de simpatizantes do PT, de pessoas que ainda votariam no PT, fora aqueles, os radicais. Isso vai afastar cada vez mais a classe média do PT. Como você viu hoje no Day After, né, no dia seguinte, as pessoas estavam trabalhando normalmente, a vida seguiu, a bolsa subiu, o dólar caiu, né, e o Brasil prosseguiu. É isso que aconteceu. Trovinha linda. Boa, Amador. Luciana Verdolim, como é que repercutiu ontem aí toda a decisão ontem do lá de Porto Alegre e também como é que amanheceu Brasília? Qual o assunto aí, enfim, qual a tua leitura sobre esse episódio? A gente disse isso ontem, eu vou repetir hoje. Não, manifestação assim nas ruas, a gente quase não viu, nem a favor nem contra. Na hora da decisão teve um foguetório, mas assim, uma coisa também muito, muito simples. Não houve grandes manifestações, teve um pessoal que foi tomar espumante lá na Praça dos Três Poderes, comemorando a decisão da Justiça, mas foi realmente um movimento bem fraco. Agora, dentro do Congresso Nacional, os políticos, os partidos, eles estão muito interessados sim nessa discussão, porque isso dá um novo rumo para as campanhas, porque estava muito indeciso ainda, os partidos não sabiam exatamente como é que ficaria a situação do PT. Agora, o PT vai manter a candidatura de Lula, vai registrar a candidatura, mesmo que ele seja preso. E ele tem para fazer isso até o dia 15 de agosto. Mas o Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 17 de setembro, me parece, para julgar pedidos de impugnação de candidatura. Então, a gente vai falar disso até setembro. E o PT avalia que precisa se manter na mídia, porque precisa fazer campanha também para não perder bancada de deputados e senadores no Congresso Nacional e também para ver se consegue alguma coisa nos estados. Então, assim, o PT não acredita, já trabalha na avaliação de um plano B, mas não pode abandonar ainda essa questão do Lula para ficar na mídia e para chamar atenção nas redes sociais. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, até o que eu chamei aqui na manchete, né, para a gente... claro, repercutir tudo o que aconteceu ontem, a gente falou muito rapidamente, mas acho que é importante a gente destacar também, Andreasa, eu queria ouvir de você, porque ao manter a condenação do ex-presidente Lula, e foi por unanimidade, né? Sem nenhuma divergência no voto. Agravando a pena, né? Exatamente, aumentando para 12 anos e 1 mês de prisão. Os desembargadores deixaram o petista mais próximo da possibilidade de ser preso. Pelo menos essa, eu estava lendo aqui, inclusive, hoje as principais matérias. Estava lendo uma matéria grande da Folha, inclusive o Dr. Toron, o advogado, ele acha que, inclusive, isso pode acontecer em 1 mês. E muitos seguem nessa linha. Você acha que você vem batendo na tecla que o Lula não será preso, né? Você já vem falando disso há um bom tempo. A partir do que ocorreu ontem, essa decisão unânime, aumento da pena, você continua batendo na mesma tecla, Andreasa, ou algo mudou? O que você projeta sobre isso? Eu sou pessimista, né? Desconfiado e continuo mantendo a minha posição, apesar dos votos e do modo como o julgamento se deu ontem. Uma das qualidades do julgamento, e não me parece à toa, os 3 desembargadores dedicaram bastante tempo a exibir as provas materiais e testemunhais que há contra o Lula. Isso não foi à toa, né? É uma reação a um discurso que prospera e que é influente e que, a rigor, vai continuar, porque o Lula depende desse discurso, que é a politização dos processos judiciais, isso que eu tenho falado aqui com grande frequência. A possibilidade do Lula ser preso, condenado em segunda instância, existe se nós considerarmos que as coisas continuarão como estão, que o sistema, que o establishment não reagirá de modo a mudar as coisas. Porque o Lula, outra coisa não é do que talvez o mais importante representante do establishment. Não nos enganemos a esse respeito. Então, o Madureira fez referência há pouco, e eu tenho falado há muito tempo, que está na ordem do dia, preparado também há meses, ensaiado nas turmas do Supremo, a alteração, a mudança na jurisprudência do Supremo,
que autoriza a prisão uma vez a vida, condenação em segunda instância. Isso. Essa é a regra atual. Por essa regra, passados os embargos de declaração, e aí tem gente que fala 1 mês, 2 meses, o Lula poderia ser preso. Mas eu aposto que isso não será possível porque o entendimento da Suprema Corte mudará a esse respeito. E mudará, não tenham dúvida, em função do Lula. Olha que coisa incrível essa hipótese, né? É incrível, dramática e curiosa. Você tem o homem do povo, não é isso, Lula? O trabalhador, representante do operariado, representante do lumpen, como diria Marcelo Madureira, no entanto, sendo o símbolo do privilégio. Porque em função dele, em função de seus interesses, a Suprema Corte Brasileira mudaria. E não vem me dizer que é por outro motivo. Mudaria o seu entendimento correto sobre a possibilidade de ser preso. E a curiosidade qual é? A curiosidade disso é que o voto que já está anunciado a mudança, o voto que seria mudado, seria exatamente o voto do Gilmar Mendes. Vejam isso, Gilmar Mendes, o voto que salvaria Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu quero ver os petistas rebolando para transformar esse homem de capeta em justo. Não é isso que vai acontecer ou alguém tem dúvida? Estamos falando de hipóteses aqui, mas uma vez verificado isso, uma vez ocorrido isso, é efeito dominó, Patrick Santos. Efeito dominó sobre efeitos em condenação em segunda instância. Quais sejam? Não pode ser preso. E aí vamos para a questão eleitoral, a lei da ficha limpa. Também nós temos visto, eu falei aqui ao longo da cobertura ontem, já escrevi a respeito, também está, e todos os jornais falaram sobre isso, está aí um discurso que tenta flexibilizar o alcance da lei da ficha limpa, em nome da presunção de inocência. Ou seja, mesmo condenado em segunda instância, o Lula, porque é o Lula, dar-se-á um jeito para que ele possa disputar a eleição, para que a inelegibilidade não recaia sobre ele uma vez chancelada a sua candidatura. Aguardem. Não, aí de fato temos que ser justos, você vem falando disso já faz um tempo, principalmente essa questão envolvendo a lei da ficha limpa. Ô Madu, você acha também que o entendimento da Suprema Corte também vai mudar a partir do que aconteceu aí com a condenação do Lula em segunda instância? Porque o que se especula é que o Supremo já deve tratar desse assunto já no começo de março. Quer dizer, o que você está projetando com relação a isso? A ministra Carminha já revelou que vai colocar em pauta novamente. Já se sabe que o ministro Gilmar Mendes pretende mudar de voto, ou seja, vai ficar contra a prisão na condenação de segunda instância, mas parece também que a ministra Rosa Weber, que votou, vai mudar seu voto. Quer dizer, ela ficaria a favor da condenação de segunda instância. Eu acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Muita água ainda vai acontecer e o Andreasa colocou muito bem essa questão. Ela interessa não só ao Lula, mas interessa a toda a classe política que botou as barbas de molho, que quando viu a possibilidade do Lula, o ex-presidente Lula, que chegou a ter 85% de popularidade, ir para a cadeia, o que pensará então o Romero Jucá? O que pensará um Renan Calheiros, um Aécio Neves? A possibilidade dele, caso seja julgado um dia, vamos ser honestos nesse caso, torna-se muito maior. Agora, só uma coisa a respeito da condenação do Lula. Esse foi uma coisa que ele gostou, ele passar para 12 anos até que ele achou uma boa. Por quê? O Black Label, 12 anos, cara. 12 anos, uísque, pô. Vou desenhar pra você. Também gosto. Esse é bom, né, André? Essa pena é boa. 12 anos, essa pena é boa. 12 anos pro Lula é melhor que On The Rocks. Que tem de... Olha lá, até o gelo bem é caráter. Aliás, o que tem de meme rolando tá divertido as redes sociais ao longo do dia. Pois é, o povão, Patrick, que era para defender o Lula, que o Lula quer que se movimente, nas redes sociais, pelo menos, o povão só tá comemorando, rapaz. Se só se movimenta para sacanear, como é que fica? Luciana, eu disse aqui na manchete, ao que tudo indica, o Supremo deve retomar essa questão envolvendo o julgamento já no comecinho de março, né? É isso que você está sentindo aí em Brasília, com as fontes com quem você conversou? Enfim, que notícia você traz?
Deve sim, o ministro Gilmar Mendes está pressionando a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, desde o final do ano passado, de setembro a outubro, tem um questionamento também da Advocacia Geral da União. A ministra, no entanto, não quis discutir esse assunto no final do ano passado, mas já há uma sinalização de que assim que voltar o recesso do Judiciário, a questão realmente será colocada em pauta. Agora, vale ressaltar que o Madureira colocou muito bem, os partidos, não só o PT, trabalham por essa mudança, porque a prisão em segunda instância, na verdade, atingiria boa parte da classe política no país se os processos realmente andarem. Então, assim, é uma pressão grande que está sendo feita no Supremo. Além da ministra Rosa Weber, que pode mudar o voto, tem a questão também do ministro Alexandre de Moraes, que substituiu o Teori Zavascki, que na época votou pela manutenção, pela possibilidade da prisão. O ministro Alexandre, ele disse, quando o assunto é discutido na turma, ele disse que mantém o entendimento do plenário, mas desde que esse entendimento seja mantido. Ele não fala que concorda ou não, ele mantém o entendimento do plenário. Então, vai ter mudança na questão, na visualização, sim, dessa discussão lá no Supremo. Oi, Andreasa. E vejam que coisa ridícula, porque eu tenho falado aqui, falei ontem, já escrevi a respeito, a origem, a matriz, a fonte da insegurança jurídica no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. É lá que está o problema. Não apenas nas instâncias inferiores. Falo de insegurança jurídica. Nós estamos descrevendo aqui um arranjo em função do Lula. Dança das cadeiras. Eu voto assim, vou votar assado. Aí fulaninho preventivamente muda também para manter a situação. Mas sempre tem a margem para o imponderável. Mas são mudanças fulanizadas, Patrick Santos. E isso tudo, a biruta, eu falei isso, a biruta do Supremo Tribunal Federal, ela se orienta não pelo vento que vem da Constituição, mas o vento que tem origem no nome dos fulanos julgados, dos fulanos em questões de interesses partidários. É dessa forma que se muda a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. E a tese em que eu acredito, que está na base do meu trabalho agora de análise do cenário, do Lula como principal representante do establishment, aquele em função de quem todo mundo se organiza, tem a seguinte sentença também. Se, na cabeça dos políticos, isso de que a Luciana falou agora, se o Lula, apesar de tudo, agora de fato condenado em segunda instância, com outros julgamentos em primeira instância do sítio do Atibaia, aquele onde as provas saem do lago, né? Se com tudo isso esse homem não for preso e ainda conseguir disputar a eleição, ninguém mais será. É a vitória do establishment. É claro que todos os partidos, das mais diferentes matizes, torcem e trabalham para isso. Não tenham dúvida. É o interesse do sistema. Lula livre, Lula disputando a eleição, mesmo nessas condições, significa que a Lava Jato acabou. O Andreasa, dentro disso que você falou e desse... A gente vem batendo muito nessa tecla, você, o Madu, enfim, todos os integrantes e a Luciana também, desses praticamente 11 Supremos, né, que nós temos em função das decisões. Ontem, quem falou, logo após a manutenção da condenação do Lula, eu até pedi para tirar um trechinho aqui, foi o ministro do Supremo, o Marco Aurélio Mello. Ele deu uma entrevista para o Estadão, acho que vocês acompanharam, né? Ele disse que uma eventual prisão do ex-presidente Lula incendiaria o país, né? E hoje ele conversou aqui conosco no Jornal da Manhã. Ele foi um pouquinho mais comedido, mas disse temer o que pode acontecer no país em termos de paz social se o Lula for preso. Eu separei um trechinho, coloca aí, o André, vai lá. A hora é de perceber se o atual entendimento do Supremo é para valer ou não. Porque o Supremo bateu o martelo por um score muito apertado, 6 votos a 5, no sentido de que pode haver a execução provisória da pena, a prisão depois da condenação em segunda instância. Evidentemente, quando se tem um enfoque, esse enfoque vale para todos, mas não acredito. Daí a fraqueza, a fragilidade dessa jurisprudência, que, no caso, se implemente a prisão quanto ao ex-presidente Lula. E digo mais como brasileiro, como cidadão responsável, que não interessa à sociedade como um grande todo essa prisão, que para mim continua sendo uma prisão precoce, assodada, temporária.
E digo mais, não estou aqui querendo, no caso, potencializar o contexto. Se prenderem precocemente o presidente Lula, como eu entendo, não sei o que poderá haver neste país em termos de paz social. Acabou de ouvir, né? Ele falou isso ontem por Estadão e reforçou aqui hoje no Jornal da Manhã. Eu começo com... Eu tô vendo que o Andreasa tá assustado ali, mãos na cabeça, assustadíssimo, que disse o Marco Aurélio, mas eu passo primeiro a bola pro Madu. Madu, o que você achou da fala do Marco Aurélio? Recuperar. Não, pode deixar, Andreasa. Vai se recuperando aí, que é realmente espantoso. Um juiz Suprema Corte dá uma declaração dessa numa rádio com alcance da Rádio Jovem Pan, né, um alcance nacional, e um juiz Suprema Corte, ele só se manifesta nos autos. E aí ele fica já pré-julgando e mais. Ele, né, como cidadão responsável, ele se acha um cidadão responsável, ele coloca o Brasil refém desse cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, né, que transgrediu a lei, né, que é julgado 2 vezes, condenado 2 vezes com a pena aumentada. Hoje, por acaso, está rolando um artigo na internet do Joaquim Falcão, muito bom, que mostra a diferença dos novos juízes brasileiros, o rigor técnico, a sobriedade, a tranquilidade que ontem proferiram seus votos, sem nenhuma vaidade. Isso aí fica muito marcante, grita perante a certos juízes do Supremo Tribunal Federal, como Marco Aurélio Mello, por exemplo, né, que são os pavões que acham que entendem muito de leis e não entendem porcaria nenhuma, desfilam sua ignorância citando, né, adoram fazer citações, votos cumpridíssimos e ocos, e falando bobagens desse calibre, né? É lamentável ter que se escutar uma besteira dessa, ainda mais vindo de um juiz de Suprema Corte. Não é à toa que ele é primo do Fernando Collor de Mello, que botou ele lá, por acaso. Já recuperado, hein, Andreasa? Vai lá. Guardem, por favor, gravem esse recorte que nós usamos aqui no programa. Porque ali, nessas poucas falas desse senhor, ministro do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, nessa fala está resumido o estado de insegurança jurídica de que eu tenho falado aqui, falei hoje, oriundo do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte. O que vocês viram aqui é um juiz falando contra a lei a que o Supremo dá suporte. Ele se referiu à prisão do Lula como precipitada, como se não houvesse a lei da ficha limpa. Como se não houvesse o entendimento da jurisprudência do Supremo. Jurisprudência do Supremo, ele participou dessa sessão que autoriza a prisão uma vez havida condenação em segunda instância. Ele se comporta como se não fizesse parte disso. Como se não houvesse a jurisprudência do Supremo. A gravidade disso é sem precedentes. É como se ele fosse um ombudsman da corte da qual faz parte. Como se ele fosse uma espécie de poder moderador. O ministro Marco Aurélio, ou a lei existe, né? Ou a jurisprudência que autoriza a prisão uma vez havida condenação em segunda instância existe, e aí, se ela existe, se não houve mudança, precisa ser aplicada já. Ou nós estamos dizendo que o Lula é mais um exemplo de que a lei não é para todos. É isso mesmo. O ex-presidente da República, o representante do povo, o líder operário, o trabalhador, vai ser o modelo exemplar de aplicação do senso comum da população, segundo o qual a lei não é para todos? É isso que o senhor está dizendo. Se você é membro da Suprema Corte brasileira, que existe esse entendimento, é claro, está lá. Tem gente presa em função disso, gente qualquer, fulanos, que não tem o poder que o Lula tem. Que caos social, que mobilização de rua, coisa nenhuma. Ou a lei autoriza a prisão e que se prenda, ou não autoriza, mude.
Do jeito que tá, o senhor está passando vergonha no rádio. Na semana passada, também aqui na Jovem Pan, o senhor falou que ficou muito tempo sem falar no rádio, por causa de pressão, estava sendo muito criticado, tinha resolvido se calar. Volte! É melhor ficar um tempo fora, né? Esse é o lugar. Esse é o lugar do juiz, não sempre esse é o lugar do juiz de qualquer um. Serve para o Marco Aurélio, serve para o Moro. Serve para todo mundo. Vocês viram esses desembargadores ontem, os 3? Vocês já os viram pontificando por aí, para cima e para baixo? Não. Esse é o correto. O juiz fala nos autos. Saco cheio disso. Que vergonha, Marco Aurélio. Que vergonha. Eu vou lembrar da entrevista sua ao Roda Viva pro Augusto Nunes e aquela emparedada que o Neumann te deu. O senhor lembra, né? Aqui na Jovem Pan, o senhor falou que o sangue nordestino não ferveu, não foi pra cima. Não, o senhor entubou. E tem que entubar mesmo. É por isso, por causa de declarações como essa do senhor, que o brasileiro não confia na Suprema Corte. Luciana Verdolim, o que você achou da fala do Marco Aurélio? Olha, o ministro Marco Aurélio, vale lembrar que lá em 2016 ele votou contra, né, essa possibilidade da prisão em segunda instância, e o que a gente vê muito é que, apesar de já ter um entendimento no tribunal, quem defende posição contrária continua defendendo, continua criticando, continua fazendo esse tipo de avaliação. Agora, dentro do tribunal, a gente vê muito isso, realmente é problemático, muitas vezes, no caso, eu não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, estava se discutindo a questão do financiamento privado de campanha, e o entendimento do tribunal era de proibir. O ministro Gilmar Mendes pediu vista no processo, ficou 9 meses, me parece, mais de quase um ano, com o processo parado para possibilitar que os empresários financiassem as campanhas, porque ele não concordava com a medida. Então, há sim um posicionamento desse, a gente vê isso muito no Supremo Tribunal Federal. Realmente é complicado. O ministro Marco Aurélio às vezes para de falar com a gente, porque fala que a gente cria muita confusão com ele, gera-se muita polêmica, mas as afirmações, não só do ministro Marco Aurélio, mas de vários outros ministros, acabam repercutindo mal, realmente. Oi, Andreasa. Ô, Patrick, eu sei que a gente tem que ir para o intervalo, né? Mas eu queria pedir para a produção um favor, um presente para o nosso público, que é o seguinte, me lembrei agora, para o final do programa, reserva um minutinho, Marcelo Madureira vai me permitir fazer isso, não fique bravo comigo, que puxem ontem o final da nossa cobertura completa, dentro do horário dos Pingos nos Is, um trechinho da entrevista do Henrique Meirelles, tá? Uma entrevista bizarra, aliás, mas não importa o conteúdo. Um trechinho da entrevista, só para o nosso ouvinte poder ouvir a voz do Henrique Meirelles e o comentário que o Madureira fez no final sobre o estado do nosso ministro da Fazenda. Por favor, deem esse presente aos ouvintes. Então, Natasha, para viralizar, vai. Natasha, você pode separar aí, corre atrás aí pra gente encerrar o programa. Hoje não tem encerramento com música, hoje tem encerramento com... O que foi aí, Madu? O Madu chamou, André. Vai virar meme. Vai virar meme? Vai virar meme. Já estamos correndo atrás aqui. Ministro. Aliás, ele estava em Davos, né? Tá voltando. Tava num jantar, lá regado. Eu tô curioso. André, vamos então à nossa primeira parada aqui no 3 em 1. Voltamos já.